de partida, então nós temos João, primeiro capítulo, 35 a 50. Eu vou narrar brevemente essa passagem, sintetizando. Imagine que João Batista foi o último profeta do povo hebreu, e ele pregava, antes que Jesus começasse a sua vida pública, João Batista pregava que estava próximo à vinda do reino de Deus. E dizia que quando aquele que era enviado pelo Pai chegasse, João não seria nem mesmo digno de amarrar as sandálias, o cardaço de suas sandálias. Muito bem, João estava pregando então. João tinha 2 discípulos, entre tantos. André, que era irmão de Simão, e João, evangelista, certo? Bom, ouvindo João Batista falar, o profeta, de repente, Jesus está passando. João para de falar, de repente aponta o dedo e mostra: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus que estava passando. João e André, João Evangelista e André, vendo que João Batista apontava para Jesus, correram e alcançaram Jesus, e Jesus para, olha para eles e pergunta: o que buscais? Eles responderam: mestre, onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. São João narra isso anos depois e diz: era mais ou menos a hora 10ª. Para dar um exemplo, o dia começava às 6 horas da manhã, com 16 horas. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Aliás, a Bíblia em português narra exatamente isso. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Bom, o fato é que André e João ficaram a tarde toda com Jesus, e João narra que voltaram à noite para casa. Quando André volta para casa, encontra o seu irmão Pedro, aliás, Cefas, e fala: Cefas, encontramos o Messias, o prometido por Moisés. E Cefas ficou tão fascinado por aquilo que o irmão falava, que no dia seguinte foram pescar, e Jesus foi até eles. Quando Jesus se aproximou, André, que era irmão de Pedro, disse: olha aqui, esse é o Senhor, é aquele do qual eu te falei. E Jesus olha para Pedro pela primeira vez e fala: Simão, chamar-te-ás Kefas, que significa pedra, em grego Petros, que é pedra, em latim também Petrus, em português Pedro, pedra. E sobre esta pedra edificarei minha igreja, falou Jesus. Viu Pedro e já deu uma função importantíssima para Pedro. Pedro é o primeiro Papa. Hoje o Papa Francisco é o sucessor de Pedro. Bom, continuando. Filipe, André e Pedro eram amigos de Filipe. E disseram para Filipe, na praia, que estavam pescando. Quando Jesus estava passando, também André e Pedro disseram ao Filipe: ele, aquele que está passando. Filipe correu e alcançou Jesus. Jesus para, olha para Filipe e fala: vem comigo. Filipe era amigo de Natanael. Encontrou seu amigo Natanael, que fazia parte desse grupo de amigos, que era um homem honesto, digno, respeitado por todos, e fala para Natanael: olha, encontramos o Messias, o prometido por Moisés. Aí Natanael fala, mas Filipe, de onde ele é? É de Nazaré. Mas de Nazaré pode vir algo de bom? Até porque Nazaré era um vilarejo que não era de boa fama. E Filipe disse para Natanael: vem e vê. Então, à noitinha, Natanael veio encontrar Jesus, os discípulos que já estavam seguindo Jesus, alguns, e Jesus vê Natanael. Antes que Natanael falasse, disse: Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. E Natanael disse: você nem me conhece, como pode dizer isso? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Naturalmente, João supõe aqui muitas coisas. Natanael estava rezando e naturalmente teve algum tipo de iluminação, e através da oração, que de fato estava próximo, estava chegando já na terra, tinha chegado na terra, nesse mundo, o Filho de Deus, o prometido. Tanto que Natanael, quando ouviu Jesus dizer isso, fala: verdadeiramente tu és o enviado, o Filho de Deus. Imediato. Bom, narrei essas passagens assim de forma simples para vocês entenderem como que o Evangelho narra fatos, não está preocupado com teoria. Muito bem. Esse ponto de partida é muito importante, então. Alguns homens encontraram Jesus Cristo, ficaram fascinados com ele, foram atrás dele. E na convivência com ele, vendo como ele era, o que ele falava, ficaram fascinados, maravilhados. E aí, nessa convivência, acontece um fato. Jesus já tinha um grupinho de amigos e foi convidado para um casamento.
Na tradição judaica da época, um casamento era duas famílias que escolhia os jovens para se casarem. E a festa durava mais ou menos uma semana. E se servia muito vinho, o bom vinho no início, depois o vinho menos bom. O fato é que nesse casamento estava Jesus, os seus primeiros discípulos, sua mãe Maria. E o vinho acabou. O mestre Sala foi falar com o noivo, olha, o vinho acabou. O noivo, acabou, e aí? Maria viu logo o problema, falou com Jesus, olha, o noivo está em apuro, faça alguma coisa. Jesus responde para Maria, mulher, ainda não chegou minha hora. Mas Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa. Disse para os empregados, vocês enchem as talhas que estão aí, eram 6 talhas de mais ou menos 120 litros, e vocês enchem essas talhas. E assim os fizeram. Jesus se aproxima, abençoa aquela água daquelas talhas, e esta água se transforma num vinho delicioso. O mestre Sala experimentou o vinho, ficou maravilhado com o vinho, foi falar com o noivo, olha, normalmente no matrimônio se serve o vinho bom no início, depois está todo mundo um pouco já alterado, serve-se o vinho menos bom. Você deixou o vinho melhor para o final? O noivo não entendeu nada, porque o vinho tinha acabado. Na realidade, esse vinho era o vinho que Jesus tinha... Aliás, Jesus abençoou a água se transformou em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. E era um vinho delicioso. Todos ficaram maravilhados e os que viram ele abençoar a água sabiam que foi ele que tinha transformado a água em vinho. O fato é que João narra esse milagre e depois termina a narração dizendo, e os seus discípulos creram nele. Mas não tinham acreditado antes? Não tinham confiado antes? Sim. Só que aqui tem uma coisa muito importante, já falei para vocês. Para chegar-se à certeza sobre uma pessoa, é preciso conviver com ela, compartilhar a vida dessa pessoa. Com o tempo, você chega à certeza de quem ela é, certo? Porque você convive, partilha a vida e vê os sinais, os gestos que revelam a personalidade da pessoa. Foi assim, Jesus começou a fazer coisas que revelavam a sua personalidade de uma forma excepcional. Todos perguntavam, mas quem é este homem? Como é que ele pode fazer isso? Tem poder sobre a realidade, multiplica os pães, transforma a água em vinho. Quem é este homem? A pergunta vinha à tona. Por isso que o evangelista sempre vai narrar, quando termina a narração de um milagre, vai dizer, e os seus discípulos creram nele. Isso para dizer que a certeza cresce progressivamente. Por isso esse ponto é chamado de trajetória da convicção. Fato é que a convivência cotidiana com esse homem fez com que todos ficassem maravilhados e surgia a pergunta, quem é este homem? Não dava para dizer naturalmente quem ele era. Na realidade as pessoas ficavam maravilhadas, ficavam boquiabertas. E aí na convivência acontecem vários fatos. Eles pouco a pouco descobrem que Jesus é um homem incomparável, certo? Porque viam coisas extraordinárias. Aqui tem um outro milagre que ele faz. Depois desse primeiro milagre, Jesus atraiu muita gente e ia uma multidão atrás dele. Ele foi na casa de um certo Simão, mas não era Simão Pedro, era um outro Simão. A casa era pequena, tinha um grupo de 15, 20 pessoas dentro da casa e Jesus estava lá conversando com eles. A multidão, sabendo que Jesus estava ali, foram até lá. Então ficaram em volta da casa um punhado de gente. E tinha um aleijado paralítico há 20 anos. Queria chegar até Jesus, porque a fama de Jesus como alguém que fazia milagre tinha se espalhado. Imagina a multidão atrás dele. Então, 4 amigos desse paralítico não conseguiam entrar na casa, era uma casa muito simples, o telhado era tipo sapé. Fizeram uma abertura no telhado da casa, amarraram as cordas numa maca desse paralítico, desceram esse paralítico até Jesus, por dentro da casa, pelo telhado. Jesus, vendo aquela cena, para imediatamente, olha para aquele paralítico, para aquele que estava aleijado, paralítico, e fala, olha, meu filho, teus pecados estão perdoados. De repente provocou um barulho, um tititi dentro da sala. Mas o que esse homem está dizendo? Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. E atenção que eram judeus, e para um judeu, blasfêmia era um pecado horrível, era um crime terrível. E Jesus disse isso e eles disseram, isso é blasfêmia. Mas Jesus, olhando e vendo que eles ficaram espantados, disse, vocês estão escandalizados porque eu disse, teus pecados estão perdoados? Então, para que vocês entendam, eu digo, levanta-te, toma o teu leite e volta para casa. E curou aquele paralítico. Todos ficaram boquiabertos. Esse foi o segundo sinal, o segundo milagre que Jesus realizou, mostrando justamente que ele tinha um poder sobre a realidade. E mais ainda, ele perdoa os pecados, que só Deus pode perdoar, e cura o paralítico fazendo um milagre. Milagre só pode vir de Deus. Depois, um outro passo. Também Jesus tinha uma inteligência incomparável. Um exemplo.
O povo hebreu era escravo, era subjugado pelo poder romano, pagava impostos altíssimos, certo? E nesse sentido, esse povo tinha aversão a essa situação que eles viviam. Mas os escribas e fariseus, querendo colocar Jesus em apuro, o que eles fizeram? Perguntaram para Jesus: olha, nós devemos pagar imposto a César ou não? Se Jesus dissesse, pague imposto a César, colocaria Jesus em apuro, porque todos os judeus detestavam isso, dizia que Jesus estava comunado com o poder romano. Se Jesus não dissesse, não pague o imposto a César, também seria complicado. Por quê? Porque a autoridade judaica falava para todos os membros pagarem sim os impostos, porque senão o poder romano poderia bani-los. Então Jesus, qualquer resposta que Jesus dissesse, colocaria em apuro. Se dissesse não pague, essa autoridade judaica fala, não, espera aí, ele está indo contra a indicação da autoridade judaica. Se dissesse pague, diriam, está vendo, está a comunidade com o poder romano. Olha o apuro que Jesus estava. E aí vem a sabedoria de Jesus. Ele pegou a moeda e na esfinge da moeda tinha o rosto de César. Pegou a moeda, mostrou para todos e disse, qual o rosto, a face de quem está nessa moeda? Disseram, de César. E aí a resposta genial. Pois bem, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixando todos desconcertados. Imagine que coisa. Mas depois também uma mulher foi pega em flagrante adultério. Na tradição judaica da época, se uma mulher fosse pega em adultério, ela seria condenada, julgada, condenada e apedrejada. Certo? Para entender bem isso. E aí Jesus, o que ele faz? Estavam todos em volta da mulher com as mãos, com as pedras na mão para apedrejá-la. E disseram, mestre, e aí? Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que, um caso assim, ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Olha, querendo pegar Jesus, hein? Se Jesus dissesse, olha, não apedreje-a. Eram judeus que seguiam Jesus, muitos judeus. Diria, ele está indo contra o nosso grande profeta Moisés. Jesus ficaria desacreditado. Mas se Jesus dissesse, apedreje-a, muitos que seguiam Jesus eram pecadores, eram pessoas, os piores, iam atrás de Jesus justamente porque eram mais carentes, os mais necessitados de amor, de perdão. Se ele dissesse, qualquer resposta dele, colocaria ele em apuro. Não apedreje, os pobres coitados que o seguiam, e muitos eram judeus também, ficariam escandalizados com ele, ele não é tão bom assim. Se dissesse, não apedreje-a, o que aconteceria? Diriam, Moisés, o nosso grande profeta, permite isso, então esse homem está indo contra a lei judaica. Mas Jesus então viu logo a malícia deles, abaixou, pegou, escreveu no chão alguma coisa na terra, levantou-se, olhou para todos aqueles homens com as pedras nas mãos e perguntou, e disse para eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, é claro, ficaram desconcertados, jogaram as pedras e foram embora. Para você ver como Jesus, além de ser um homem com inteligência incomparável, um amor infinito, desconcertava qualquer tentativa de colocar a linha puro. E depois, um outro passo, o que deixava todos fascinados era o poder da bondade de Jesus. Jesus olhava todos com um amor imenso, não excluía ninguém, não importava a raça, não importava o status social, não importava nada. Aliás, preferia os mais sofridos e os mais pecadores ainda, porque eram os mais necessitados. Nesse sentido, ele se aproximou de uma cidade chamada cidade de Naim e estava acontecendo o funeral de um filho de uma viúva. Jesus se aproxima, vê aquela cena, a mulher chorava desesperadamente, chegou perto da mulher e disse, mulher, não chores, com aquele olhar cheio de afeto. Imagina que a mulher deve ter olhado para ele e disse, mas o que esse homem está dizendo? Depois foi até o caixão e ressuscitou o filho daquela mulher. Um grande milagre Jesus fez. Nesse sentido, todos que viam isso ficavam maravilhados. Quem é este homem que tem esse poder de fazer isso? E outra passagem, e termina essa aula, é que Jesus estava na casa de um convidado, convidou ele para ir na casa dele. Lá a casa estava cheia de gente, uma mulher prostituta, sabendo que Jesus estava ali e ela queria muito encontrá-lo, forçou a barra e entrou na casa sem ser chamada. Caiu sobre os pés de Jesus, chorou sobre os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, depois o perfumou com perfumes caríssimos. O dono da casa, vendo aquilo, fica escandalizado.
e fala, mas se esse homem fosse um profeta mesmo, saberia que essa mulher era uma grande pecadora? Jesus logo percebeu a observação e viu como ele reagiu, falou para ele, olha, eu cheguei na sua casa, você não beijou meu rosto, ela beijou meus pés. Você não lavou meu rosto, ela lavou meus pés, enxugou com os cabelos. Então entendam, quem muito ama, muito será perdoado. Quem pouco ama, pouco será perdoado. E assim termina essa aula.